Certo, vamos para outro tópico, então, que fala sobre sustentabilidade e inovação. E a primeira pergunta questiona sobre práticas sustentáveis adotadas pela cooperativa Cotrijal. Bom, são muitas as práticas sustentáveis que são adotadas aqui pela cooperativa. Eu vou citar, já que eu fechei o bloco anterior falando sobre a Expo Direto Cotrijal, sobre o significado do nome Expo Direto, né? Expo Direto tem esse nome porque lá no final da década de 80 e também década de 90, surgiu, né, o movimento do plantio direto, né, os conhecimentos relacionados ao plantio direto, ao método, à tecnologia do plantio direto. E esses estudos, enfim, de implementação, eles foram fortemente desenvolvidos, né, ou reconhecidos ou implementados pelo curso de agronomia da Universidade Federal de Passo Fundo, que está aqui do lado, a cerca de 50 quilômetros da cooperativa, e a relação entre cooperativa, entre Embrapa Trigo, que fica aqui em Passo Fundo, e também com a universidade sempre foi muito grande, e a cooperativa foi um grande difusor, né? Tanto que o município de Não Me Toque é a capital nacional da agricultura de precisão, né? Justamente porque desde aquela época, desde o final da década de 80 e principalmente da década de 90, muito se acentuou isso. Então, aqui está o principal exemplo, né, por que não dizer histórico, do ponto de vista de uma prática sustentável adotada pela cooperativa. Aí tem uma segunda pergunta que fala sobre investimentos em tecnologia, qualidade e segurança alimentar. A cooperativa, ela ocupa uma posição de vanguarda em termos de investimentos de tecnologia, de qualidade e também de segurança alimentar. Do ponto de vista da segurança alimentar, a gente tem um trabalho já sendo realizado há pelo menos 3 anos, que é um trabalho de rastreabilidade de grãos, né, onde a área de produção vegetal trabalha características ou informações da originação do grão, né? Tem diferentes informações, desde que esse grão não seja produzido em áreas indígenas, do ponto de vista também do trabalho análogo à escravidão. Então, tem alguns aspectos bem importantes, até porque existem protocolos e mecanismos internacionais, né, especialmente na Europa, que controlam isso. A gente tem muitos produtos que são comercializados para empresas como a Ambev, como a Bunge, como ADM, acho que é ADM, se eu não estou enganado. Mas, enfim, são muitas as empresas que comercializam ou que adquirem os produtos da cooperativa. A gente tem esse aspecto de qualidade e de segurança alimentar. Enquanto qualidade, eu quero citar também a nossa unidade de beneficiamento de sementes, né? Então, a gente tem uma unidade que trabalha muito forte, né, enquanto beneficiamento de sementes, justamente para garantir qualidade e garantir segurança alimentar, né? E para que os produtores da cooperativa tenham acesso, embora nem todos eles acessem ou desejem acessar, mas está aberto para todos eles, e a preferência é para que todos os cooperados da cooperativa, produtores rurais da cooperativa, façam uso ou utilizem a semente Cotrijal, né, a Cotrijal Sementes, que é semente de primeira qualidade, né, e tem um processo rigoroso de controle de qualidade, sendo que o nosso laboratório, por exemplo, pelo 6º ano consecutivo, premiado ou reconhecido pelo Instituto Seedcare, que é um importante instituto internacional de qualidade de sementes, justamente porque a gente atende todos os padrões de qualidade. E investimentos em tecnologia, a cooperativa também sempre investe em tecnologia. Vou de novo voltar no exemplo da Expo Direto Cotrijal, que é a maior feira de tecnologia e inovação do agro do estado do Rio Grande do Sul. Preciso dizer que é maior do que a Expo Inter, né? Porque a Expo Inter tem outros vieses, e a Expo Direto Cotrijal, ela é a única exclusivamente direcionada para o agronegócio. Ela não é uma feira de entretenimento, ela não é uma feira com parque de diversão, ela não é uma feira com alimentação, com gastronomia e com consumo de bebida alcoólica, ou shows, coisa do tipo. Então, isso, de fato, dá esse aspecto e esse respaldo de que aqui nós possuímos uma posição ou uma estratégia muito orientada para o desenvolvimento tecnológico, a inovação e o desenvolvimento dos negócios. Se a cooperativa oferece programas de capacitação, treinamentos e incentivo à sucessão familiar no campo, sim. Nós temos vários programas, nós temos programas que são desenvolvidos com consultorias
específicas. Nós temos programas que são desenvolvidos com parceiros, como é um programa de capacitação que a gente fez com o Sebrae e o Senar, que foi uma capacitação formatada, melhor dizendo, exclusivamente aqui para a cooperativa e para produtores rurais, famílias de produtores rurais associados à cooperativa. Aqui na minha área, como eu disse, nós temos o programa Supernova, que é um programa que desenvolve que todos os anos, já há 5 anos agora, a gente tem capacitação anual para jovens de 18 a 35 anos, no sentido de bem prepará-los para o processo sucessório, né? Seja aqueles que estão na linha de sucessão, seja aqueles que já estão sucedendo, ou até mesmo aqueles que estão talvez mais perto dos 35 anos, que já tenham feito o processo de sucessão. Então, a cooperativa também tem esses programas de capacitação, assim como a gente tem programas de capacitação para mulheres, a gente tem um núcleo. Aliás, a gente tem 8 núcleos, a gente tem um comitê e a gente tem um programa específico, que é o programa Mais Elas. Nós temos programa para desenvolvimento da liderança, que é o programa Juntos e o programa Somos. E agora, mais recentemente, em 2025, nós temos o programa Brotinho, que é um programa para crianças a partir de 4 anos, filhos e netos de produtores associados da cooperativa, com o objetivo de desenvolvimento de comportamentos e atitudes cooperativas, justamente porque a gente alcançou um entendimento de que não basta a gente treinar ou a gente chamar para dentro da cooperativa o adolescente e o jovem, é preciso que desde muito pequenos, né, desde a tenra idade, a gente tenha essas crianças envolvidas dentro da cooperativa, entendendo como é que é o cooperativismo, os princípios cooperativistas e desenvolvendo, como já disse, os comportamentos e as atitudes cooperativistas. Se existem planos de expansão ou novos projetos voltados à área da agropecuária para os próximos anos, sim, a cooperativa está sempre em desenvolvimento, de forma mais acentuada de expansão do ponto de vista da área geográfica, não, né? A cooperativa tem, agora a última fronteira é a fronteira da verticalização da indústria, então a cooperativa Cotrijal, juntamente com a cooperativa Cotrijal de Não Me Toque, juntamente com a cooperativa Cotrizal de Sarandi e cooperativa Cotripal de Panambi, estão trabalhando numa planta de esmagamento de soja, que vai entrar em funcionamento em 2027 no município de Cruz Alta, e que é um investimento, aí, um projeto da casa de 2 bilhões de reais feito por essas 3 cooperativas. Então, respondendo aqui que existem sim planos de expansão da cooperativa. Importância da agricultura responsável com base na visão de um integrante dentro da cooperativa, total, tá? Enquanto gestor ou enquanto, perdão, novamente, enquanto responsável pela parte de comunicação, a gente trabalha o tempo inteiro, especialmente apoiando a área de produção vegetal, né, que é a área, então, do departamento técnico, como eu falei, do DTEC, que é uma área que trabalha todos o amparo científico do ponto de vista do desenvolvimento de novas tecnologias de manejo, tecnologias de insumos, tecnologias de maquinário, tecnologias de equipamentos agropecuários de maneira geral. E a importância da agricultura responsável é uma pergunta assim, muito básica, né? Porque não existe continuidade da agricultura se a gente não tiver responsabilidade. Então, essa é uma preocupação, penso que desde o início da cooperativa, né? Não tem como a gente pensar na prosperidade do produtor e na prosperidade da cooperativa sem pensar de forma responsável, né? Isso significaria talvez alguns anos ou algumas décadas para a gente saber que a gente não vai poder mais continuar na atividade porque a gente não está sendo responsável. E evidentemente que não é isso, né, que a cooperativa deseja e não é isso também que o produtor deseja. Certo? Fechei mais esse tópico.